Amém. Que bom que nós estamos juntos. Bom estar com vocês. A Brenda, não sei quantos a conhecem, a Brenda já passou pelo nosso meio uma vez, né? A Brenda está lá com a gente lá em casa. Ela cuida das crianças, né, Brenda? Das bagunças que a gente faz. Então, quem quiser conversar com a Brenda, não converse com a Brenda. Ela vai contar tudo sobre nós, né, Brenda? Mas a Brenda é uma pessoa muito amada por nós, está nos visitando, é a irmã do Renato. Eu não conhecia, né? Como é que você chama? Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. A mãe do Renato já conheço. Que bom estar com vocês de volta. Eu vi a Rosângela orando aqui pelas crianças e eu me lembrei de um estudo que até na época quem trouxe foi o Davi Godoy, dizendo que de todos os convertidos do mundo, foi feito um estudo que 90% dos convertidos receberam a Cristo antes dos 12 anos de idade. E esse estudo mostrou que quanto mais velho uma pessoa se torna, mais difícil essa pessoa se torna para receber a Cristo. E talvez seja pela disposição da pessoa mais velha, com seus modelos mentais, seus paradigmas, de estar disposto a ouvir o Evangelho. Então, quando eu vejo as crianças aqui, de fato, vários homens de Deus que se transformaram em grandes homens de Deus receberam a Cristo numa reunião como essa. Então, quando a Michelle orou, eu me lembrei disso, porque de fato, pode ser que dali Deus pode levantar homens e mulheres, de fato, assim, extremamente usadas pelo Senhor. Então, que esses momentos não sejam momentos, né, como a Michelle falou, né, não é a aulinha, né, Michelle? Pode ser a aula da vida dessas crianças. Pode ser a aula, já pensou? E quanto mais novos nós recebemos a Cristo, mais tempo nós teremos para servi-lo, né, e conhecê-lo, né, nessa vida. Então, que bênção ver as crianças aqui firmes e fortes, né, e orar a Deus para que Deus possa encontrá-los, né, nessa aulinha, que na verdade tem transformado num aulão, né, que a Rosângela tem feito cada aula, né, o Matheus chega lá em casa e fala, ó, já sei tudo, né, amor, mas que bom. Deixa eu só mudar essa tela aqui para não ficar desligando. Espera aí. Pronto. Amém. Meus irmãos, eu trouxe esse quadro, e esse é um quadro que, para alguns, ele não é uma novidade, né? Mas eu quero trabalhar esse quadro como um contexto. Eu vou criar só um contexto, rapidamente, para a gente poder compartilhar da palavra de hoje. Mas antes, eu quero ler com vocês um texto, que foi o texto da leitura inicial que o nosso irmão Pedro leu, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Esse é um versículo muito conhecido. Eu tenho certeza que se você já viveu, já experimentou um contexto de igreja, ele é um versículo extremamente conhecido e é um versículo extremamente importante para a fé cristã. E está escrito assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Te pergunto, o que o texto está dizendo? O que não vem de vós? Hã? A fé? A graça? O que mais? A salvação. Então o texto está dizendo tudo. A fé, a graça e a salvação não vem de vós. É um dom dado por Deus. Amém? Continua o texto, versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Nós vamos voltar nesse versículo, mas por hora quero que você esteja com isso em mente, né? Esse rascunho que nós fizemos aqui no quadro, não sei se está pegando a câmera, Dani? Tá? Se nós pudéssemos dar um nome a esse desenho, esse contexto, né? Aqui está todo o plano de salvação. Então, vou explicar um pouco do desenho aqui.
Esses dois parênteses que nós temos aqui do lado esquerdo e do lado direito, nós chamamos de eternidade passada e uma eternidade futura. E segundo a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, vai dizer que Deus criou todas as coisas e criou o ser humano. E disse a esse homem, deu algumas ordens a esse homem. Uma dessas ordens é que esse homem se multiplicasse, que ele preenchesse a terra. E quando Deus cria esse homem, vai dizer que esse homem foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. E eu não vou adentrar o que isso significa, mas você conhece toda a história, certo? Que é esse homem, de repente, ou no caso, começa pela mulher, depois passa pelo homem, deram ouvido a uma cobra. Né? Ninguém percebeu, ele foi o primeiro culto espírita da história, né? Uma cobra falando, ninguém percebeu, deram ouvido para a cobra, deu no que deu. E a Bíblia vai dizer que isso que ocorreu com esse homem, que foi colocado dentro de uma eternidade passada e futura, esse homem então comete um pecado, e ele peca contra Deus, e a sentença foi dada antes do pecado, quando Deus disse, certamente morrerá. E o que o homem não devia fazer? Desobedecer. Né? Muita gente acredita, muita gente fala que o homem pecou porque ele comeu do fruto. E o problema não era o fruto. O problema foi o quê? A desobediência. Deus deu uma ordem e o homem fez exatamente a única coisa que ele não deveria fazer, ele foi lá e fez. E aí a gente sabe que isso que nós chamamos de morte, está aqui o desenho, eu sou excelente desenhista, né? Diga-se de passagem. Esse homem caído, né, que esse aqui alguns chamam de queda, e essa morte, ela provoca uma separação total de Deus. E esse homem, de alguma forma, sai de um caminho, certo? E como que ele saiu do caminho? Porque ele deu ouvido a uma mentira. E porque ele ouviu essa mentira, ele morreu. Então esse homem está separado de Deus. E não há absolutamente nada que esse homem possa fazer para que ele possa se reconciliar com Deus. E quando esse homem cai, e aí a gente já leu esse texto, inclusive, se você quiser ler, está lá em Provérbios. Quem pode encontrar para a gente, por gentileza? Rapidamente. Provérbios 14, 12. E aí a Bíblia vai dizer que esse homem, na cabeça dele, e isso é um ponto muito importante, eu vou falar isso mais adiante, que quando nós, como igreja, dizemos que o homem está morto, separado de Deus, você olha para um ímpio, alguém que não crê em Deus, e fala, não, eu não estou morto. Não, mas eu estou respirando, eu estou comendo, eu estou dormindo, eu estou indo para a praia, eu estou gastando. Então o que esse cara está falando? Provérbios 14, 12 vai dizer, pode ler? Quem pode ler, por favor? Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Portanto, esse homem caído cria para si mesmo um próprio caminho. Só que na cabeça dele esse caminho é um caminho bom, mas segundo as Escrituras é um caminho que leva à morte. Portanto, nesse desenho a gente sabe, e a gente já leu sobre isso, que no plano de salvação de Deus, Deus então cria a alternativa, ele gera o meio pelo qual o homem pode alcançar ou ser reconciliado com Deus. E aí está o desenho da cruz do Calvário. Nós sabemos que por meio da cruz do Calvário, Deus restabeleceu consigo mesmo, em si mesmo, todas as coisas. Portanto, a única maneira que esse homem possa voltar para o caminho é ouvir uma verdade que leva à vida. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nesse desenho, né, eu acrescentei algumas coisas legais, que é o seguinte, quando a gente fala sobre esse processo da cruz do Calvário, e nós já estudamos todas essas doutrinas, que a gente entende que todas elas se cumpriram ao mesmo tempo na cruz do Calvário, foi o meio pelo qual Deus restabelece essa relação com o homem. E esse homem agora foi colocado no caminho, por meio de uma verdade que leva à vida. E aí aqui no final, eu coloquei uma separação entre céu e inferno, porque muita gente não entende, né? Porque a fé evangélica tem plantado uma mentira na mente dos seres humanos terrível. De qual mentira eu estou me referindo? Muitos acreditam que, de alguma maneira, ele não está nem aqui e nem aqui. Eles criaram um conceito de livre-arbítrio, que é uma farsa
para te dar a falsa sensação que você está numa posição de ainda escolher se você quer o céu ou se você ainda quer o inferno. Como se você estivesse numa terceira via. Só que a palavra de Deus vai dizer lá em João, capítulo 3, que aqueles que crerem e for batizados serão salvos. E o que não crê? Já está condenado. O próprio João capítulo 3, lá no versículo 36, vai dizer que aqueles que creem terão a vida eterna, mas ao que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Qual que é a grande mentira? É de que dizer que esse homem aqui não está morto, não está separado de Deus. Simplesmente porque ele pode comer, respirar e andar pelas ruas. Portanto, esse desenho tem uma grande importância para nós, que é o tema que nós vamos tratar hoje, que muitos cristãos têm dito que isso aqui, que nós chamamos de salvação, eu até escrevi aqui do lado, é igual a entrar no céu. A Bíblia afirma que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Você sabia que até os que morreram em Cristo ainda não chegaram no céu? Você sabia disso, não? Porque segundo a Bíblia, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Todos estão esperando, segundo a Bíblia, um sono eterno, até o dia de Cristo. E nesse processo, então, nós cremos que a salvação é diferente de entrar no céu. A pergunta é, o que aconteceu comigo, então, na cruz do Calvário? Ao receber o Evangelho. O que aconteceu comigo? Você foi salvo. Salvo de quê? A morte. Hã? A morte. Perdoado tudo, respeitado. Olha só, nós já falamos desse texto, né? Essa expressão, porque essa expressão não está errada, que nós fomos salvos. Mas existe outra expressão nas Escrituras, que nós já estudamos juntos também, que diz que nós somos sendo salvos. Ou seja, somos sendo. E por que isso é importante? Porque de alguma forma, de alguma maneira, muitos acreditam que esse processo aqui é a garantia de que todos entrarão no céu. Muitos acreditam que por ao experimentar a salvação e foram colocados no caminho, todos estão garantidos de entrar no céu. Segundo esse conceito, eu até mandei um vídeo essa semana no nosso grupo, onde um grande homem, que eu aprendo muito com esse homem, é inegável que esse é um homem de Deus, mas ele crê no processo da salvação como algo fatalista. Tipo, você não tem outra chance a não ser ser salvo. Porque segundo ele, no entendimento deles, se eu fui salvo pela fé, pela graça, mediante a fé, não há nada que eu faça durante esse caminho que me faça ser salvo. O problema, que a gente vai falar sobre isso hoje, o texto que nós lemos fala que ninguém foi salvo pelas obras. Portanto, ninguém que estava dando cesta básica para pobre foi salvo porque deu cesta básica para pobre. Entende isso, não? Segundo as Escrituras, ninguém foi salvo porque não traiu a esposa. Também ninguém foi salvo porque não deixou, como é que eu falei? Traiu, né? Porque não traiu a esposa. Ninguém foi salvo porque ele deu dízimo para a igreja. E ninguém deixará de ser salvo porque não deu. O que a Bíblia está dizendo é, ninguém pode atribuir na salvação absolutamente uma obra para que seja salvo. E mediante a isso, meus irmãos, todos nós estamos de acordo. Porque, segundo a Bíblia, este homem está separado de Deus. Agora tem um detalhe importante que não é o tema também, sobre isso. Alguns acreditam que quando a Bíblia diz que esse homem, lá em Efésios 2, diz que esse homem está morto,
uma grande parte da igreja evangélica acredita que esse homem está literalmente morto. Quando eu digo literalmente morto, é como se fosse alguém desconectado, desligado, apagado. E porque esse homem está apagado, vem Deus e salva esse homem inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo, e de repente ele acorda das trevas, na luz assim, toma um susto, e aí sim Deus vem e gera fé no coração desse cara, para que depois ele creia no Evangelho. O nome disso chama calvinismo. E segundo as Escrituras, nós cremos que a pregação do Evangelho vem, e essa pregação gera fé no coração do homem. E esse homem agora, consciente da sua condição, ele consciente dessa decisão, ele crê ou não crê no Evangelho. Não é que ele aceita o Evangelho, ou não aceita. Como o arminianismo também ensina, né? Que o homem é capaz de decidir por Deus. Sabe essa coisa? Não, eu decido por Deus. Nesse processo, então, o homem, quando ele é iluminado na sua mente, nesse momento, quando o Evangelho chega na vida desse homem, ele é capaz, ele é capacitado a crer ou não crer no Evangelho. E a Bíblia diz que quando ele crê, ele recebe o Evangelho, a Cristo, né? E uma coisa muito importante, receber não é o mesmo que decidir. Você entende a diferença? Porque tem muita gente que acredita que eu decidi por Jesus, agora me dá Jesus para mim. Senão, lá em João 15 é um texto que nós temos que tirar da Bíblia, que lá fala que não foi vós que me escolhestes. Foi eu, Cristo, dizendo que vos escolhi. Então, como que funciona esse processo? O grande desafio, então, é entender, que aí eu vou falar um conceito aqui meio estranho, porque para muitos, eles acreditam que a regeneração vem antes da fé. E você pode achar que isso é pequeno. Nós não vamos nem aprofundar, porque não é o tema. Mas nós queremos que a fé precede a regeneração. Lá em João capítulo 3 vai dizer que eles tiveram a mente iluminada, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por que alguém amou mais as trevas do que a luz? Ele viu a luz. Ao ver a luz e ver a sua condição, ele falou, cara, eu prefiro a minha condição. Eu prefiro manter-me o quê? Morto. Só que agora essa pessoa tem um grande problema. Ela está consciente da sua morte. Todos os passos que ela der até o último dia da sua vida, ela estará consciente que aquilo que ela está fazendo é errado. Alguns, e a gente chama isso de apostasia, né, que significa abandono total da fé, alguns vão dizer, lá em Timóteo, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, alguns têm naufragado da fé. Sabe o que é naufragar? Alguém sabe, não? Sabe o que é naufragar na fé, não? Alguém já andou de navio, não? Eles perderam o caminho. Não, naufragar é afundar. Afogar. Morrer, literalmente. Portanto, nesse processo, meus irmãos, nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que o texto segue e ele faz e é aqui que entra um ponto importante. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para o quê? Olha que interessante. Vou traduzir em outras palavras. O Evangelho está dizendo que nós não fomos salvos pelas, mas para boas obras. O problema, meus irmãos, é que essa forma de pensar que a gente afirma que categoricamente calvinista, que é uma fatalidade, que você será salvo independente do que você faça, ou independente do que você acredita, ou independente do que você creia, é muito perigosa. Paulo está afirmando que nós não fomos chamados, nós não fomos salvos pelas, mas para as boas obras. Portanto, o que eu quero tratar com os irmãos hoje
é o que nós vamos fazer com isso aqui. Essa peregrinação, as Escrituras vai dizer que nós somos peregrinos, porque a nossa morada não é nesse mundo. O nosso grande desafio, então, se nós já entendemos tudo isso, se isso já faz parte da nossa linguagem cristã, a grande questão é o que nós vamos fazer nesse lapso de tempo que ainda resta até o último dia. Até o dia de Cristo. Se nós entendemos que salvação não é o mesmo que entrar no céu, eu pergunto o que aconteceu comigo e com você, meu irmão. Tiago, tem uma palavra Pode falar. logo em Filipenses, quando Paulo escreve, no capítulo 2, versículo 12, ele fala, né, desenvolver a salvação com temor. Temor e tremor. Então, aí, Exato. mais uma vez, Perfeito. confirmando esse que fala. E esse texto Não que... é uma coisa que Exato. desenvolver, operar. E- Operar, Operar ou desenvolver. Esse texto que você leu, ele é um texto muito importante para nós. Porque vai falar que desenvolvei desenvolver, então, a vossa salvação. Mas nós já fomos salvos. processo, Desenvolver a vossa salvação com temor tremor. e tremor. Ou seja, responsabilidade. E no versículo 3 ele vai dizer, porque, e está escrito, é Deus que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Sabe essa vontade que você tem de ir na igreja? Sabe? De ler a Bíblia? Essa vontade de congregar que você tem? Essa vontade de obedecer a Deus que você tem? Não vem de vós. É dom de Deus. Aí vai lá e faz, é o dom de Deus. Exato. Quantos irmãos eu conheci na trajetória que diziam assim, nossa, eu vim para a igreja porque eu estava numa saudade de Deus. O conceito do livre-arbítrio que nos ensina que você tem a habilidade ou a capacidade de escolher a Deus, segundo Spurgeon, ele dizia o seguinte, que se fosse dado ao homem a capacidade de escolher a Deus, ele escolheria o inferno novamente. Mas de alguma forma nós somos capacitados por Deus. Deus nos deu a fé para que nós pudéssemos escolher, no sentido, não esse escolher, né, de escolher uma roupa, mas de crer no Evangelho. E porque nós cremos, nós recebemos o Evangelho. Agora, vamos lá. Eu quero ler alguns textos com os irmãos sobre esse tempo, ou esse momento que nós vamos viver após a salvação. Mas antes da gente avançar, eu quero te fazer uma pergunta. Você entendeu que salvação não é o mesmo que entrar no céu? Porque eu vou te fazer só uma pergunta. Se salvação é o mesmo que entrar no céu, por que Deus já não te levou embora? Para que Deus ia dar margem para o erro? A pergunta é, você durante esse período, entre a sua salvação e hoje, o dia que você se converte, até hoje, você pecou, meu irmão? Você cometeu erros? Você, fala a verdade, você chegou a se desanimar na sua relação com Deus? Sabe aquela coisa assim, cara, tá difícil a caminhada? Fala a verdade, você chegou a pensar isso em algum momento? Já parou para pensar que risco que Deus está correndo? Não. Porque a grande pergunta é, por que Deus, então, no ato da conversão, levou você e eu, meu irmão? Por qual propósito? Para qual motivo? Essa pergunta o calvinista não dá conta de responder. Porque ele acha que você foi colocado aqui como um fatalhado. Agora você não tem outra chance. Você vai com a arma apontada na cabeça, mas você vai entrar no céu. É ridículo pensar isso. Isso atenta não só contra o Evangelho, mas contra a realidade. Porque é muito fácil dizer quando alguém se desvia, ele nunca foi. Não é, Paulo? É muito barato falar isso. É muito óbvio falar isso. Eu acho que é mais coerente dizer que ele se desviou do caminho. Isso não quer dizer que o desvio vai levar ele ao inferno. Mas também não quer dizer que o desvio vai levar ele para o céu. Nós não sabemos isso. Amém? Então, eu lembro que na minha empresa, há um tempo atrás, num evento, eu falei uma expressão e as pessoas que estavam presentes gostaram muito dessa expressão. Que aí alguns colocaram no Instagram, né? Falaram, que frase legal, que não sei o quê. Que eu estava falando com alguns médicos que o grande objetivo deles aprenderem não deveria ser para que eles fossem melhor que, mas melhor para. E hoje, infelizmente, o ser humano, eu e você,
somos sempre incitados a ser melhor que, é ter mais que, né, melhor que, né, e uma série de coisas. Mas as Escrituras sempre vai nos guiar ou nos influenciar a que nós sejamos melhor para. Para quem? Qualquer outra coisa ou pessoa que não seja eu. Não é verdade que a primeira vez que você ganha um dinheiro você não quer gastar com você? Fala a verdade. Não é verdade que o primeiro momento que você tem de descanso, você fala, eu quero gastar comigo agora. Porque lá no fim você fala, eu mereço. É ou não é verdade? Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu e você sofremos do mesmo mal. Nós sofremos da mesma luta diária, constante, de negar a nós mesmos, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas vamos ler, então, alguns textos. E, para que a gente entenda um pouco dos textos, eu quero começar fazendo 3 perguntas. A primeira é, o que a Bíblia quis dizer com boas obras? Porque dá a sensação que isso não é um problema entre nós. Dá a sensação que isso não é uma preocupação para nós. Segundo ponto, é realmente necessário praticar boas obras? E terceiro, é pecado não praticá-las? Então, vamos ler alguns textos. Mateus capítulo 5, versículo 16. A Bíblia vai dizer que as boas obras devem ser observadas para que Deus seja glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16. Tem algum cristão apaixonado com Jesus aí que pode ler para a gente? Não? Mateus capítulo 5, 16. Mas assim, com voz de crente feliz. Senão o pessoal... Fala falar alto porque... Crente salvo. Vai, pode falar, Haroldo. Eu vou ficar perto de você por causa do microfone, para sair não. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha só, nós, e eu falo de mim, né, durante muito tempo criticamos algumas religiões por praticarem boas obras, praticarem boas ações, certo? Mas de alguma forma, segundo o texto que está escrito aí, que nós acabamos de ler, as boas obras que está lá, né, a gente leu lá no versículo, em Efésios 2, 8 e 10, fala que Deus preparou o que, meus irmãos? As boas obras, para que nós andássemos nela. Então, em Mateus 5,16, está dizendo que assim também brilhe, né, também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não foi feito para ser escondida, meu irmão. Mas lá na Bíblia vai dizer que dá com a mão esquerda sem que a direita perceba. Existe uma contradição, então, no texto. Não existe, meu irmão. Porque, de alguma maneira, as nossas boas obras têm que ser vistas pelos homens para que Deus seja glorificado. E nem sequer que esses homens sejam salvos, mas que Deus seja glorificado. Quem aqui nunca, numa relação individual com algum ser humano, com alguma pessoa, a pessoa virou para você e falou assim, nossa, você tem uma coisa diferente. Você já ouviu isso alguma vez, meu irmão? Seja sincero. Sabe essa coisa, você tem uma luz diferente. Quem já viu isso? Essa é a luz que Jesus está falando. Essa luz não estava aí. Deus colocou essa luz. Para que Deus seja o quê? Só que no final o crente ainda fala, não, mas é porque eu fui criado assim diferente mesmo. É porque realmente eu sou muito bom. Outro texto vai dizer que as boas obras estão associadas sempre às outras pessoas e não a nós mesmos. Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, versículo 36. E Pedro, acha 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. 6, 18. 1 Timóteo 6, 18. Quem pode ler Atos 9, 36, por favor?
Quem pode? Eu vou ler o texto. Atos 9:36. Presta atenção no texto. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável. O que quer dizer notável? Alguém notada, percebida pelas boas obras e esmolas que a mesma fazia. Uma mulher foi citada nas Escrituras para toda a eternidade porque ela foi reconhecida por boas obras. 1 Timóteo 6,18, Pedro. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, quero fazer a afirmação. Sempre que as Escrituras associam boas obras, ela está se relacionando a outras pessoas e não a nós mesmos. Você pode até cuidar do cabelo, meu irmão. Pode fazer uma boa obra aí na sua cabeça, mas não é isso que a Bíblia chama de boas obras. De alguma maneira, boas obras é algo que sai, que transcende a mim mesmo, a qualquer outro indivíduo. E essa expressão para outro indivíduo não necessariamente quer dizer sempre esmolas. Pode ser outras coisas a não ser esmolas. Atenção, cuidado, respeito e uma série de outras coisas. Outro texto vai dizer que nós devemos nos tornar um padrão de boas obras, uma referência de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7, Paulo falando ao seu discípulo, e ele diz, pode ler, Pedro. Já achou? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. E reverência. Torne-te padrão de boas obras. E por último, penúltimo, Hebreus capítulo 10, versículo 24, vai dizer que as boas obras devem ser estimuladas entre os santos. Ou seja, nós devemos sempre animar uns aos outros as boas obras. Hebreus 10, 24. Quem pode ler, por gentileza? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só. Consideremos uns aos outros. Para quê? Para nos estimular ao amor e às boas obras. Parece que ele colocou amor e boas obras em algo separado, né? E as boas obras. De alguma forma, as Escrituras, eu não vou ler todos os versículos, mas você pode chegar em casa e ler. Existem centenas de versículos relacionados aos santos, relacionados às boas obras. E por último, e não menos importante, Mateus 16, 27. E eu não vou entrar nesse tema, que não é o objetivo, mas vai dizer que as boas obras serão recompensadas. E não por qualquer pessoa. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse não é um tema muito estudado entre nós. Algumas vezes nós tocamos nesse tema, sobre o galardão. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que alguns rejeitaram o livramento. Rejeitaram o livramento de Deus na hora da sua morte, por acreditar que eles sofreriam uma melhor ressurreição. Por acreditar no processo do galardão. E a Bíblia vai dizer, sim, que assim como no inferno haverá um julgamento das obras daqueles que viveram e irão para o inferno, haverá também um julgamento para aqueles que irão para o céu, e haverá uma diferença entre aqueles que praticaram boas obras e aqueles que não praticaram. A Bíblia é enfática nisso. Portanto, nós não devemos só estimular, mas crer que haverá sim uma recompensa para as boas obras. Mas nós não deveríamos pensar nisso, né? De fazê-las pelas recompensas.
Mas Deus ainda se atreve a dizer que nos recompensará pelas boas obras que praticarmos. Então, meus irmãos, olha só, um ponto importante que eu destaquei aqui. Durante muitos séculos, a Igreja Reformada lutou com o conceito de que o homem não era salvo por meio das obras. Naquele período, na Reforma Protestante, havia as indulgências, não sei quantos estão habituados com esse conceito, mas as indulgências eram o que a Igreja Católica dizia para as pessoas, para que elas fossem salvas. Ou seja, faça isso, dê isso para que você seja salvo. Só que a Reforma Protestante veio dizer que não, nós não somos salvos pelas indulgências, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso está extremamente correto, e nós também queremos exatamente o mesmo. O problema é que essa maneira de pensar gerou um outro problema, que gerou uma letargia na igreja, gerou uma fragilidade na igreja, de que se ela crê que ela não precisa fazer boas obras para ser salva, para que fazer boas obras? Para que fazê-las? E aí, meus irmãos, outra linha de raciocínio também acredita que se você não fizer boas obras, você vai para o inferno. Que você tem que fazer boas obras para chamar a atenção de Deus. Que quanto mais boa obra você faz, mais Deus te ama. Isso também está completamente equivocado. Porque você não pode fazer absolutamente nada, para que Deus te ame mais. Porque Deus não tem amor para te dar. Deus é amor. Então quando a Bíblia diz que Ele te ama, é a mesma coisa que dizer que o fogo queima. Aliás, segundo a Bíblia, esse cara que vai para o inferno, Deus segue amando ele, vocês sabiam? Porque Deus não vai mudar a sua natureza só porque alguém foi para o inferno. A grande pergunta segue. Então, por que boas obras? O que nós vamos fazer com isso, meus irmãos? Vamos seguir. Terceira pergunta, né, que eu fiz no começo. Se é pecado, então, não praticar boas obras, o que você acha, meu irmão? O que você acha, meu irmão? Acho que as boas obras é mostrar para onde seu coração está apontado. Não é uma coisa que você tem que fazer, é uma coisa que sai naturalmente. Boa. Sai naturalmente. A Carol falou uma coisa importante. Sai naturalmente. Sai mesmo, irmão? Hã? Pensa comigo. Se é algo que sai naturalmente, será que Deus ia pôr recompensa nisso? Hã? Quem aqui tem filho pequeno? Quantos já ofereceram recompensa para o menino arrumar a cama? Você sabe por que você põe recompensa? Porque ele não tem ânimo de arrumar a cama, tem? Não tem. Tiago, tem que lembrar também que não basta ser boa obra. Tem um ponto crucial aí que difere, separa o que é uma obra ou não, que é o próprio Cristo. E a Bíblia fala também que toda obra sem Cristo é obra morta. Né? Sim. Não importa se... Exato, mas boa, Pedro, mas aqui nós já estamos falando de alguém que já está salvo. Eu não estou nem me referindo a alguém que nas trevas faz boas obras. Que é o que você está mencionando. Mas mesmo quem está salvo, às vezes vai fazer, porque igual a gente tem isso na cabeça, que a gente tem que fazer as coisas para Deus, entendeu? Para fazer as boas obras. A gente vai fazer por recompensa também, que a gente está fazendo. Por isso que quer fazer grandes obras. Muitas pessoas estão à frente de igreja, quer fazer, tá com muitas pessoas fazendo grandes obras em outros países. Boa, André. Boa. O problema aqui, o mais importante para nós, é que a questão não é as obras. A motivação pela qual nós fazemos determina tudo. O problema é, só há um ser que consegue julgar as motivações. Deus. E quando eu estou lá praticando as boas obras, só tem uma... O mundo pode até olhar e glorificar. Está vendo que isso não é para salvação?
O povo olha e fala, uau, que povo generoso. Mas a grande questão aqui, o povo até glorifica a Deus pela sua vida. A grande questão aqui é a motivação pela qual você faz essas coisas. Mas a grande pergunta é, e quem nem faz? Tiago, uma vez escrevi um negócio que o Paulo, né, comentava na pregação, que é um tanto interessante, Sim. que cabe aí no que você está falando. Eu tinha escrito assim, ó, as obras não produzem fé. A fé produz obras. E as obras confirmam a fé. Então, se uma pessoa que é convertida, ela vai receber essas vontades, tanto querer como realidade, por parte de Deus. É o que a Carol falou, que as boas obras virão naturalmente nesse sentido. Sim. É o próprio Deus agindo através de você. Eu entendo isso. Isso para mim está claro. A grande pergunta é, parece que alguns estão falhando, então. Ou não? Porque nós estamos falando de algo real, não estamos falando de algo abstrato. Nós estamos falando de uma vida prática. Porque, tá vendo o grande problema que está na nossa cabeça? Porque de alguma maneira nós estamos vendo uma fé fatalista. Do tipo assim, se eu não fiz é porque Deus não quis que eu fizesse. Não é assim ou não? É, ué. Hã? Aí é um comodismo. Não, é tudo. Menos o evangelho. Mas essas obras não seriam a nossa vida, no dia a dia? Não, Mas é que ela... deveria ser, mas não é. Não é. A grande questão é essa. Tem que ser. E não é por quê? Entende a questão, não? É porque, meus irmãos, de verdade, nós estamos omitindo uma grande parte do evangelho, que eu chamaria de responsabilidade humana. Nós estamos achando que essa caminhada não haverá esforço, porque nós fomos fatalmente salvos. Você entende isso ou não? Eu vou fazer uma analogia simplória. É igual você entrar na faculdade e não ir na aula. E querer, no fim, tirar 10. Quer colar. E colar ainda. Deixa nem colar. É igual lá em casa. A Alice estava estudando, aí esse dia perguntou para ele se podia orar, né, amor? Para ele fazer a prova. Aí ele falou, ora, para Deus te lembrar tudo que você estudou. A Alice falou, uai, e agora? O que eu faço? Pois é, Thiago, por isso que, por exemplo, meus filhos, eu nunca recompensei eles para fazerem obrigação. Pelo contrário, eu ameaçava se não fizesse. Entendeu? A recompensa A recompensa era não apanhar. Se não fizer. Mas olha só, eu não quero nem entrar nesse mérito da criação de filhos, porque que aqui é um outro tema importante, que é excelente que a Rosângela colocou, porque nós estamos numa relação de luz e trevas com os nossos filhos. Os nossos filhos, se é que não receberam a Cristo, eles não estão debaixo da graça. Segundo a Bíblia, eles estão debaixo de quê? Da lei. E na lei, meu irmão, o chicote estrala. Então, não tem jeito. Não a psicologia moderna que fala que você tem que bater com o filho com uma pena. E faz cosquinha nele até ele ficar nervoso. Que aí ele vai entender o que você tem que... Não. A Bíblia fala que a criança, inclusive, ama a disciplina e a correção. Então, pais que têm omitido a correção dos filhos têm negligenciado um mandamento de Deus. Porque a Bíblia, você não gerou um santo, você gerou um pecador. Em potencial. Que com um ano consegue mentir, roubar, sentir ciúme. Simples assim. Agora, se não foi você quem ensinou, quem foi? Só que eu e você estamos ensinando ele a disfarçar, né? Ó, você tem que disfarçar. Aí depois na cresce fica tudo velho, disfarçando o pecado. Não, eu pecando, eu aprendi a disfarçar desde pequeno, né? Então, meus irmãos, vamos ler um texto que está em Tiago, meu xará, capítulo 4, versículo... Eu estava lá, eu que escrevi isso agora. Capítulo 4, versículo 17. Vou pedir para o Paulo da Silva ler, com voz de casado feliz. Ô, glória! Tiago 4, 17. Presta atenção no texto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Não, Respondeu. Se aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Meu irmão e minha irmã,
Como eu disse, creio que as boas obras não nos conduzirão ao céu. Não, eu quero deixar claro isso. Como eu disse em algumas mensagens, você será miseravelmente salvo. Não é essa a questão. A grande questão, segundo as Escrituras, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Como eu disse, muitos de nós estamos vivendo uma fé fatalista e de achar que esse caminho não haverá esforço, não haverá empenho, não haverá sacrifício. Porque a gente colocou na cabeça que, como Jesus é o sacrifício perfeito, eu não preciso me sacrificar. Quando Jesus disse aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, ele estava falando desse caminho, e não desse caminho. Quando ele disse, quem quiser vir após, é isso, e não isso. E ele disse, quem quiser vir após mim, tem que começar com uma sequência muito simples. A primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo. Você sabia que uma das coisas mais difíceis para qualquer ser humano, de 1 ano a 70 ou 90 anos de idade, é negar a si mesmo? Não? Você sabia disso? Não? Tudo que você assiste, ou talvez, provavelmente, tudo que você lê, está incitando você a não negar a si mesmo. Eu já brinquei aqui, até propaganda da Qualy e da Sadia está te incentivando a pensar em você mesmo. A Chevrolet, quando vai vender um carro, ela vai dizer que você merece, você pode. Casamento. Você é incitado a entrar no casamento para ser o quê? Feliz, velho. E se ele não estiver fazendo feliz, não aceite, porque você é a coroa de Jesus. Não é assim que a gente foi incitado? Isso não quer dizer que você deve ser tratado mal no casamento, não é isso. Mas, de alguma maneira, o ser humano, desde pequeno, foi estimulado a não viver ou não praticar boas obras. Porque boas obras não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. E o problema, Tiago, que não é nem no mundo, é na igreja, né? Sim. Isso acontece na igreja. Né? Sim. E olha só, vamos ler um texto que está lá em João, capítulo 14, do versículo 9 ao 10. Jesus vai dizer por que ele praticou as boas obras. E ele disse lá, disse-lhe Jesus, Filipe, e o contexto era o seguinte, Filipe falou assim, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Esse era o contexto. Jesus olhou para a cara dele e falou, mas não é possível. Filipe, aí entra o texto, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Sabe por que eu e você pecamos ao não fazer o bem? Porque você, de alguma forma, está impedindo o próprio Deus de, através de você, fazer as obras. Você está lutando contra Deus a não praticar as boas obras. Nós já lemos esse texto até o cansaço em Colossenses capítulo 1, versos 27 e 28, que vai dizer, Paulo vai dizer que o mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo foi revelado aos santos, a saber, e ele vai dizer que é Cristo em vós a esperança da glória. E essa esperança da glória tem a ver com esse caminho que é um alvo, né? Eu até coloquei esse alvo aqui, dizendo que todo crente tem um alvo. E esse alvo é o mesmo, que é Cristo. Durante os seus anos na terra, Jesus não fez outra coisa a não ser boas obras. Boas obras, meu irmão, poderia ser entendido como alguém que prega o Evangelho, por exemplo. Jesus pregou o Evangelho? Sim ou não? Pregou. Jesus curou os enfermos? Jesus alimentou os pobres? Jesus, de alguma forma, ensinou as pessoas? Jesus cuidou delas? Isso poderia ser apenas alguns indicativos do que são boas obras. E a Bíblia vai dizer que assim como Cristo viveu, nós também deveríamos viver. Portanto, esse lapso de tempo que a gente está falando aqui,
entre duas eternidades, passada e futura, vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ou 10, que nós fomos criados em Cristo Jesus para o quê, meu irmão? Para as boas obras. Para que as fazendo, as pessoas reconheçam a Deus mesmo e glorifiquem a Deus. Mas, de verdade, meus irmãos, nós, e vou começar por mim, precisamos sair dessa letargia. Nós estamos experimentando um sono de morte. Quem aqui, em sã consciência, ao fazer algo bom para alguma outra pessoa, não se sentiu bem? Hoje em dia, a ciência descobriu que quando eu faço algo de bom para você, gera... É serotonina ou não? É serotonina. Tanto é verdade que tem um estudo, na verdade uma história, que um cara foi naqueles drive-thru, e quando ele foi pedir o lanche dele, ele olhou para trás, tinha uma mulher num carro que ia pedir também. Ele falou assim, eu quero pagar o dela também. Então deixei $50 para pagar o dela. Aí o cara saiu e ficou olhando para a mulher. Quando a mulher foi pedir o lanche, a mulher falou, o seu lanche está pago, quem pagou foi aquele senhor lá. E ela começou a chorar. No que ela começou a chorar, o cara do carro que fez a oferta lá começou a chorar também, e a mulher do caixa também começou a chorar. Segundo esse estudo, quando as pessoas percebem o bem, Sim. gera serotonina. Sim. Eu estou falando isso porque se você está faltando serotonina, meu irmão, já tem, não precisa de um psiquiatra. Não precisa. Faça o bem. Boas obras. A grande pergunta é, vamos ser honestos conosco. Seja honesto com você mesmo. Nós já estamos em outubro. O ano passou e ninguém viu. Nós já estamos em outubro. O que você fez com 10 meses da sua vida? Quantas boas obras você fez em 10 meses? Tem uma cena, não sei quantos já assistiram The Chosen, né? E tem uma cena no The Chosen que me chama muita atenção. Tem um momento lá que os discípulos entram numa crise. E a crise é quem vai ser o maior. E eles começaram a discutir, que é o João, que é o Pedro, o Tiago, não sei o quê, e começaram a discutir. E passa a cena todinha discutindo, brigando, que é o maior, que você quer. Aí a mulher, a mãe de João, né? Mãe de João. É isso, né, Paulo? Fala com Jesus, dá um jeitinho lá quando você estiver lá. Se puder pôr um filho à direita ou outra à esquerda, né? A corrupção já dentro da igreja, ninguém sabia. Política, né? E a cena é muito forte, porque Jesus ficou o dia inteiro fazendo boas obras. E aí a cena, Jesus passa assim por eles. Ô, meus irmãos, todo machucado assim. Eu estou muito cansado, amanhã a gente conversa. E aí a cena é tão forte que os discípulos olham um para o outro e começam a chorar. Desesperados. Porque eles perceberam que Jesus estava ocupado fazendo o quê? Boas obras. Enquanto eles estavam discutindo qual que é o rabo da cor da saia do não sei o quê. Uma vida prática. Como isso tem faltado para nós, meus irmãos? Uma vida prática. Simples. Eu creio assim, no meu coração que quando Deus nos permitiu criar esse espaço, eu creio que esse espaço foi criado para boas obras. Deus nos deu o contexto para isso. E eu creio que todo mundo que entra aqui é uma oportunidade de a gente fazer boas obras. E a gente não está fazendo. Creio também que Deus coloca muitas pessoas na nossa vida, que chega perto da gente. E a gente pode praticar boas obras e a gente não pratica. E a gente está vivendo uma fé fatalista. Simplesmente por crer que aquele que será salvo pela graça, mediante a fé, e como isso não vem de nós, é um dom de Deus, isso tem provocado um marasmo entre nós. Meus irmãos, em nome de Jesus, você não será incitado a fazer boas obras. Você não acordará pelas manhãs com vontade de fazer boas obras. Quando Jesus diz que ele fazia boas obras porque o Pai fazia através dele, ele estava abrindo um caminho para nós. Sabe por quê? Porque conosco seria exatamente a mesma coisa. A história cristã vai dizer que a igreja que surge em Cristo, depois da cruz do Calvário, essa igreja é uma igreja rica. Rica em quê, meus irmãos? Em terras, em posses, em boas obras.
A igreja cristã na história ficou conhecida como a igreja que cuidava dos refugiados, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Tanto é verdade que grandes homens na história criaram grandes, como chama? Orfanatos, né? Asilos, abrigos. Seja sincero, olha para nós, o tanto que a gente está longe disso. Mais uma vez, isso não é para que você seja salvo. Graças a Deus por isso, né? Já pensou? Tanto de condenado que tinha aqui? Começar por quem vos fala, né? Já parou de pensar nisso para mim? Então, meus irmãos, eu quero encerrar essa nossa reflexão de hoje com um texto de Jesus. E esse texto de Jesus, ele é tão encorajador. E Jesus vai falar para os discípulos que o fato de crermos nele nos dará uma capacidade extraordinária. O problema, mais uma vez, que eu e você seremos sempre incitados a pensar em nós mesmos. E esse pensar em nós mesmos é exatamente o caminho de morte, meu irmão. Foi exatamente o que Eva e Adão pensaram. Só que Adão e Eva tinham apenas uma pessoa para pensar. Em quem? Em Deus. E eles pensaram em quem, Renato? Neles mesmos. Pensaram em fazer a sua própria vontade. E não na vontade daquele que os enviou. Jesus vai dizer que toda a sua vida, toda a sua jornada na terra foi fazer a vontade daquele que enviou. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus vai dizer: Pai, seja feita a sua vontade. A gente acha que Jesus leu assim, né? Assim na terra, como é feita no céu. Não é assim que a gente lê, não? Mas o que Jesus está dizendo é assim na terra, como é feita no céu. Jesus leu assim o texto, e não assim o texto. Portanto, fazer a vontade de Deus nessa terra é fazer através, apesar de você. Lembro de uma cena que um jovem entrou numa escola nos Estados Unidos e matou várias crianças. E na hora, a TV, aquela TV que chama tipo Brasil Urgente, esses programas, espirra-sangue, chamaram lá algumas pessoas para tentar entender o que estava acontecendo. E eles tiveram a brilhante ideia de chamar um ateu para a história, para a conversa, e chamar a Ruth Graham. A Ruth Graham era a mulher do Billy Graham, que era uma mulher muito conhecida nos Estados Unidos. E aí, de repente, conversando, não sei o que, aí esse ateu, né, e a Ruth Graham tentando consolar, dar palavras de ânimo, de encorajamento, né, de vida, não sei o que. O ateu falou: mas onde estava seu Deus aí? Onde estava seu Deus? Que não impediu essa desgraçaiada toda. Né? Responde para mim. E aí, de repente, o helicóptero passando, foi filmando assim as pessoas, aí câmera no chão e tal. Na região havia uma igreja. E essa igreja mobilizou todos os seus irmãos para ir consolar os pais que estavam inconsoláveis. E aí, de repente, a Ruth Graham olhou para essa imagem e falou: olha lá onde está Deus. Deus está consolando as vítimas. Porque se tem alguém que sabe como é perder um filho, é Deus mesmo. E só Deus é capaz de consolar outra pessoa que perde um filho. E aí essa cena ficou marcada porque, de alguma maneira, você e eu fomos criados para as boas obras. Portanto, as obras não é um indicativo que você será salvo. É exatamente o contrário. As obras é porque é um indicativo que você já foi salvo. E aqui não entra no mérito se o espírita, se o católico, se o fulano é, só porque ele faz boas obras. Não é essa a questão. A questão é quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está o quê? Pecando. Eu não sei se nós poderíamos juntos pensar nisso, mas eu creio que nós deveríamos fazer até uma agenda de boas obras. Ser bem pragmático nisso. Sério. Eu vou tentar. Eu prometo que eu vou fazer a minha parte. Eu vou começar com uma por semana. Uma por semana. Até tomar gosto nesse negócio. Até que de fato as pessoas olhem e falem: rapaz do céu, vai ser Jesus para lá, ué.
Porque eu não sei se você sabe, mas o propósito eterno de Deus, que estava aqui e que vai até aqui, é só um. Quem sabe? Hã? Romanos 8, 28 e 29. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que Dantes conheceu, também os predestinou para ser o quê? Conforme a imagem do seu Filho. O propósito eterno de Deus é que eu e você sejamos semelhantes em tudo a Cristo. Sabe por que Deus não te levou antes, meu irmão? Porque você ainda não está como Cristo. Eu e você estamos em um processo de ser formados à imagem e semelhança de Cristo. E eu tenho na minha cabeça que a dinâmica é bem simples. Se você não aprendeu a agradecer com o que você tem, você acha que você vai ser grato no céu, não? Imagina o tanto de defeito que o ingrato vai pôr no céu. Aí vem Deus e trata o camarada aqui, do jeito que tem que ser, para quando chegar no céu, fala, não, mas isso aqui é muito melhor, hein? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano isso aqui, ué. E realmente. Mas vai que eu sou um ingrato emburrado que vai chegar lá. Imagina, você vai contaminar 1/3 dos demônios, dos anjos. Já teve um lá que contaminou, saiu de lá. Vai botar outro lá, que é você e eu? Não vai correr esse risco. Portanto, meus irmãos, quando a Bíblia fala que nós devemos nos estimular às boas obras, porque Cristo, Ele viveu a sua vida, logicamente, essa não foi a razão pela qual Ele viveu, mas a maneira como Ele viveu, foi vivendo as boas obras, praticando as boas obras. E Ele foi aqui, sim, uma grande referência para os seus irmãos. Essa é a vida de Jesus. E nós deveríamos imitá-los em tudo. João 14, versículo 12. Jesus disse, em verdade vos digo. Presta atenção. Quando Jesus fala assim, Ele está falando de um princípio eterno. Ele está falando de algo tão absoluto que você deve prestar atenção. Esse é o que nós chamamos de um negrito no texto, no Word, sabe? Então Jesus disse, em verdade, presta atenção, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Porque eu vou para o junto do meu Pai. Vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores que eu fiz. Gente, Eu ia te pedir para ler esse texto. Amém. Mas olha só. Irmãos, de verdade, não vamos nem pensar nas obras maiores que nós poderíamos fazer. Vamos pensar só nas obras que Jesus fez. Como que está a minha vida e como que está a sua vida diante disso? Em seus passos que faria Jesus. Exato. Toda vez que você estiver diante de uma pessoa, você lembrar que faria Jesus por aquela pessoa. Exato. Irmãos, eu creio que, de fato, nós temos sido muito distraídos nesse processo. E uma coisa importante, nós, de alguma maneira, temos estado ocupados demais com nossos próprios problemas. Uma coisa eu entendi, você vai ter problema até pro resto da vida. Né? Agora, de fato, eu já percebi na minha própria vida que quando eu estou mais preocupado com alguém, em ajudar alguém, parece que meus problemas se tornam menores. Não sei se você já experimentou isso. Parece que quanto mais atenção eu dou para o meu problema, parece que ele vai crescendo assim. Eu fico imaginando a gente chegando em países que existem muitos sofrimentos, né, de alimentação e outras coisas, a gente explicando a nossa grande tristeza, né, por não ter comido o que eu gostaria de ter comido na janta. Né? Talvez para eles esse problema seja tão fútil, porque para quem tem uma refeição a cada 2 dias, comer 5 vezes por dia é um privilégio. Estou dando só esse exemplo porque às vezes tem pessoas que não conseguem viver a vida como deveria viver porque está tão enterrado nos seus próprios problemas. E quanto mais ele se enterra nos seus problemas, mais dificuldade ele vai ter para viver a sua peregrinação nessa terra. Portanto, a afirmação de Jesus é, se você crê nele, você fará as mesmas obras. E ainda obras maiores você fará.
Por quê? Porque ele está junto do Pai. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, ressuscita dentre os mortos, é levado aos céus, ele veio junto com o Pai fazer morada em quem, meu irmão? Nos seus redimidos. Portanto, agora eu entendo o texto de Tiago. Se aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. De duas umas. Ou você tem problema de conversão, ou você nunca converteu, ou você tem problema de pecado. Aí você decide. Só que eu creio que essa palavra nos chama ao arrependimento, sabia? Nos chama ao arrependimento. Quais são as boas obras? Lembrando que as boas obras não é para salvação. É o contrário. Você foi salvo para elas. Olha só. Você tem o privilégio de fazer boas obras. E aí eu entendo hoje, meus irmãos, por que Deus às vezes permite tantas pessoas passar necessidade no nosso contexto. Deus usar a vida de um irmão necessitado no nosso meio. Alguém que chega na sua frente e fala, eu estou precisando de algo. Meu irmão, se não fosse assim, você sabe onde nós ia parar, não? No quinto dos infernos. Jesus nos está nos dando a grande oportunidade de sermos exatamente como Ele. Obviamente, meus irmãos, existem cuidados que nós temos que ter. Que nem tudo que aparece deve ser realizado. Mas se nós estamos cada vez mais distantes da nossa relação com Cristo, nas nossas práticas espirituais, orações, leitura da palavra, comunhão, oração e tantas outras coisas, mais difícil vai ser para você discernir se é aquilo que você tem que fazer ou não. Mas eu sei que das 10 coisas que aparecem na sua frente para você fazer, as 10 coisas, é mais provável que você deve fazer mais do que as tantas que você tem que deixar de fazer. E pode ser que essa seja uma grande oportunidade para que você possa refletir a luz de Deus, que as pessoas possam ver as boas obras e glorificar o seu Pai que está no céu. Porque eu aprendi que as pessoas não conseguem ler a Bíblia, mas elas conseguem ver a sua vida. E como a Paulo vai dizer que nós somos cartas que vivem, as pessoas podem ler essas cartas por meio das obras que nós fazemos. E isso, meus irmãos, não tem a ver com religiosidade. Isso tem a ver com o mandamento dado por Cristo. Pode falar, Rê. O Rodrigo Silva fala que às vezes a nossa vida é a única Bíblia que alguém vai ler. É verdade. Verdade. E interessante, né? Porque isso não quer dizer que as pessoas que lerem a nossa Bíblia serão salvas. Porque não é por obras. Mas as boas obras nos dão uma grande oportunidade. Sabe para quê? Para pregar o Evangelho. E a maior evangelização é o próprio testemunho, né? A melhor forma de evangelizar é dar o seu testemunho que possa. E às vezes você fala 10 versículos para ele e vai estar pensando em outra coisa. Mas você conta a sua vida, a sua história, muda tudo. Sim, isso pode ser assim. Mas existe um grande desafio aí, Pedro. Porque tem muita gente que acha que pregar o Evangelho é dar testemunho da sua vida. Sabe o que é pregar o Evangelho? É falar isso para as pessoas. Isso é pregar o Evangelho. Dizer a sua real condição frente a Deus. E a maneira como Deus resolve essa condição. Por que eu estou dizendo isso, Pedro? Eu cansei de ver pessoas falando que eu quero dar um testemunho. E acho que testemunho é vir na frente da igreja e falar, eu era um bêbado. E agora eu não sou mais. Mesmo que seja uma bênção, isso não é pregar o Evangelho. E dar testemunho, segundo a Bíblia, a palavra testemunho que vem de martireu, que é uma palavra grega, que vem de mártire, ser um testemunho vivo de Cristo é alguém que carrega a sua cruz dia a dia e segue a Jesus. Agora, dizer às pessoas o resultado pelo qual você atingiu quando se encontrou com Cristo, isso é maravilhoso. Mas eu percebo que isso tem se tornado quase um rinodê. Eu vi rinodê, não? Vamos chamar lá em casa como uma janta. Aí o cara, beleza, vamos lá que eu vou falar umas coisas para você. Aí o cara já sabe, já vai, vem vender produto. E às vezes a maneira como as pessoas vão nos parar para ouvir serão por meio das boas obras. Sabe aquela coisa que a pessoa não merece e você faz?
Isso constrange as pessoas. Isso nos constrangeu. A Bíblia disse que Deus nos amou. E amou em qual condição? Sendo nós ainda santos, pecadores. E vai dizer que o amor de Deus nos constrange, porque nós não éramos merecedores, e nem seguiremos sendo merecedores de tamanha salvação. Irmão, o que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Detalhe, deixa eu ver se tem alguém abaixo de 30 aqui. Tem a Letícia só, né? O Silas. E o Pedro e o Silas. Deixa eu te falar uma coisa. Para quem está acima de 40, você já está do meio para o fim. Meu irmão, vou falar uma coisa para vocês. Meu irmão, está na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Não, é sério. E alguns tá menos ainda. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não é verdade? A grande pergunta é o que você vai fazer com isso hoje? O que você vai fazer com essas palavras de Jesus hoje? Não é amanhã. Eu quero crer que... E toda vez que eu prego coisa assim, eu tenho um grave problema, que aí vem a semana, é a semana. Eu costumo dizer, tem gente que fala que o ouvido mais perto do pregador é o dele mesmo, né? Isso é um perigo. Mas eu quero, como a Bíblia diz, estimular os irmãos e também me estimular a prática de boas obras. Irmãos, praticar boas obras não é para qualquer um. Por isso que eu disse no início que não é naturalmente que surge o desejo maravilhoso de fazer boas obras. É um esforço, meu irmão. Eu quero crer que vai chegar um momento que não é nem esforço mais. É uma consciência tão ampla que você faz porque você tem tamanho consciência do favor de Deus na sua vida que você faz o mesmo. Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, você precisa ser estimulado e praticar boas obras. Paulo, por favor. Talvez é importante também ressaltar que no mesmo texto, não, as boas obras que Deus preparou de antemão. Exato. Para que andássemos nelas. Em primeiro lugar, que nós fazemos boas obras porque somos salvos. Já Perfeito. foi falado isso. Mas outra coisa muito importante é entender que não é qualquer obra que fazemos. Exato. Senão as obras que Deus preparou. Perfeito. Porque de repente podemos estar consumidos pelo zelo de fazer obras. Exato. E estamos fazendo obras que Deus não preparou. Perfeito. Então, e para que possamos fazer obras que Deus preparou, precisamos de uma comunhão íntima com Ele. Perfeito. Essa é a palavra, Paulo. Agora, outra coisa importante é que as boas obras não se trata somente de dar comida ao pobre, Exato. que é correto, de cobrir o necessitado, mas também aquilo que já foi mencionado aqui. Somos cartas vivas, não somente pelo que fazemos, senão por quem somos. Exato. Pela nossa conduta, nossa ética, como procedemos aqui por outro lado. Alguém fez uma pergunta recentemente, dentro do Ancião Responde. Como eu me comporto como cristão? Como posso ser cristão no meu trabalho? A minha resposta foi muito simples. Você entendendo que você está trabalhando para Jesus. Ele é seu patrão. Se você entende que ele é o seu patrão, você vai saber como deve se comportar e como deve fazer o seu trabalho. Então, é muito importante não nos limitarmos somente em coisas que fazemos de bem, coisas concretas, dar de comida ao faminto. E são coisas concretas que são reais. Eu creio que temos muito que crescer como ministério. Exato. Mas a conduta, a ética, é parte dessas obras. Perfeito. E nisso nós somos cartas vivas. Exato. Para o resto do mundo. E Cristo é essa referência de padrão e ética, né? É a nossa referência. E uma coisa importante, né, que o Paulo mencionou. No meu trabalho, as pessoas que mais dão trabalho são os que se falam que é filho de Deus. Sim. Curiosamente falando. É verdade. Eles entram numa crise ética, moral e impressionante. Eles são mais problemas do que aqueles que não dizem ser filhos de Deus. Quando eu dava aula, Thiago, eu observei que assim, as crianças que mais davam trabalho, com assim, situações aberrantes mesmo, eram filhos de cristãos, porque os pais eram testemunhos nem dos filhos. Sim, Então, isso é grave. né? Grave.
E assim como Paulo colocou, de fato, meus irmãos, a palavra boas obras, ela se estende uma vasta percepções sobre isso. Por exemplo, Jesus, como Paulo mencionou, ele não fez só uma coisa, ele não só deu alimento para os pobres, como ele fez várias outras coisas também na sua vida. Mas algo muito importante, como Jesus disse em João 14:12, né? As obras que eu fiz, vocês farão também, e obras maiores do que eu fiz. Eu creio que nós possamos ser, que esse versículo, nós possamos ser desafiados a sair das nossas próprias tendas, das nossas próprias vidas, em favor de boas obras. De alguma maneira, eu creio que essas boas obras que Deus preparou de antemão, elas são apresentadas para nós constantemente. E nós só vamos saber discernir se são obras preparadas por Deus, se nós desenvolvemos uma relação íntima com Deus. Se você é um bom funcionário, não se esqueça, você recebe por isso. Pode ser que isso não seja boa obra, seja até obrigação sua ser um bom funcionário. Mas fazer aquilo além do que o seu trabalho exige, demonstra boas obras. Como está na palavra lá do servo bom e fiel, que ele faz além daquilo que é pedido. Amém, meus irmãos? Pode falar. Em tempos de eleição, eu acho válido a gente lembrar também que essa boa obra é incumbência e responsabilidade nossa, e não do governo, não do Estado. Não está escrito na Bíblia que o Estado deve fazer boa obra. Então, muito cuidado com essa política assistencialista de usurpar uma responsabilidade, uma atribuição que é nossa. Sim, exato. E uma coisa importante, né? Por trás dessa visão política, né, a igreja influenciou muito isso. Então você vai ver que hoje, Ana, algumas mulheres viúvas ou mulheres sem condição recebem auxílio do Estado. Acaba que ela ocupa um papel da igreja, né? Que a igreja, segundo a Bíblia, deveria fazer isso. Mas a igreja, no passado, influenciou a política para que o Estado pudesse fazer isso. Mas quando eu terceirizo isso para o Estado, eu perco o grande privilégio e a oportunidade de fazer boas obras. Perfeitamente, perfeitamente. Né? Processos educacionais, né? A gente tem visto alguns movimentos da igreja protestante riquíssimos, que a igreja tem assumido o papel histórico da criação das crianças, que a igreja abandonou e terceirizou isso. E escolas que se dizem evangélicas em Uberlândia dão péssimos testemunhos, comparado a escolas que não são cristãs. Né? Enfim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Curva a sua cabeça. Amém. Graças, Senhor. Te damos graças por essa manhã. Te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças, Senhor, pela Sua influência sobre nós. Como está escrito na Tua palavra, que nós faríamos obras semelhantes às Suas. E obras maiores nós também faríamos se crêssemos no Senhor. Creio, ó Pai, que todos nós cremos no Senhor, mas cremos que nós temos falhado, Pai, como filhos de Deus, em praticar as boas obras, Senhor. Queremos nos estimular, Senhor, cada dia mais a vivermos as boas obras do Senhor. Cremos, ó Pai, que essas boas obras não é somente assistencialismo, Senhor, mas é também dar cuidado, atenção, viver uma vida ética, Senhor, nesse mundo. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito, por meio da Tua palavra, possa penetrar no mais íntimo do nosso ser e possa nos fazer arrepender sobre isso e que possamos compreender a profundidade e a grandeza das Suas palavras, Senhor. Senhor, que ser como Cristo seja a nossa única meta, o nosso único alvo nessa vida, até o dia de Cristo, Senhor. Assim como Cristo, ó Pai, cuidou de muitas pessoas necessitadas, pregou o Evangelho, nós também possamos fazer o mesmo nessa vida, Senhor. E que possamos ser estimulados pelo Senhor a crescermos nessa área da nossa vida. Por isso, Deus, se aquele que sabe que fazer o bem e não faz, está pecando, Senhor. Nós não queremos pecar contra o Senhor, por isso nos ensina a sermos muito mais do que somos, Senhor. Que possamos ser como Cristo em todas as áreas da nossa vida. Seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho, Senhor. Seja na igreja, seja nas relações que nós desenvolvemos nessa vida.
que possamos ser como Cristo, que possamos estar ligados ao Deus, conscientes em todas as relações, para praticarmos boas obras. Que sejam boas obras nas ofensas que recebemos, Senhor, e não pagando mal com mal, mas pagando bem com mal, pagando mal com bem, Senhor. Senhor, nos ensina a ser como Cristo em todas as áreas, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Porque como está escrito, foi para boas obras que nós fomos feitos em Cristo, que Deus preparou antes, ó Pai, para que pudéssemos andarmos nela. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra possa penetrar, que possa ser carne e sangue nas nossas vidas. A começar por mim, Jesus, e também para os meus irmãos. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Em nome daquele que era, que é e que há de vir. Amém. Amém. Letícia, você? Não?